Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e dar uma fuçadinha na loja assombrada. E falando em loja assombrada, tem caixa assombrada do mês de fevereiro com o tema Maledite. Sim, esse é o tema. E o que vem na caixa Maledite? Eu vou mostrar algumas coisas. Você vai receber na caixa Maledite este livro, Como Evitar o Olho Grande, com várias, tem orações, receitinhas aqui para, mandar o olho gordo embora. Você também vai receber um incenso contra a inveja, né? Contra a inveja das Maledites. O incenso. Vai receber também um incensário de olho grego já também aqui para proteção. Você já põe seu incenso aqui tudo para potencializar. Além disso, vai receber esta pulseirinha. Aqui, ó. Vai receber essa pulseirinha aqui com olhinho grego também. Vários aqui, tá? Também para proteção. Vai receber um banho de ervas, paulada na inveja. Show inveja, sai daqui, Maledite, tá? Tudo aí para você se limpar e no final mandar um recado para Maledite. Tá, quer descansar aqui, não? Dá um descansinho aqui, ó, uma caneca em forma de caixão. Hora do merecido descanso. Tá bom? Uma brincadeira aí com essa canequinha bem legal aqui, ó, que você também vai receber nessa caixa. Tem mais coisa, mas depois eu mostro pra vocês, não tá aqui agora, tá bom? Ok, então não perca sua caixa Maledite, proteção contra a inveja aí do zoião da Maledite, tá bom? Garante a sua. E vamos pro relato de hoje, que é este daqui, Obsessão e Culpa. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, família e assombrados queridos. Sou eu novamente, a fulana médica. Eu adorei o nome dado por um inscrito que me chamou assim no relato 2 para fazer justiça. E aí eu resolvi adotar. Vou relatar hoje a história de um jovem paciente, com a permissão dele, é óbvio. Como sempre, os nomes estão trocados, nomes alterados, fictícios, tá? Inclusive das cidades também. Eu não sei se vocês notaram, mas eu procuro usar nomes de personagens, cidades conhecidas ou fictícias, de livros ou de filmes famosos. E respondendo a uma pergunta nos comentários do mesmo relato acima citado, sim, eu sou fã de Marion, não sei se é assim que fala, Zimmer Bradley. Li as Brumas de Avalon, A Senhora de Avalon, A Casa da Floresta, A Queda de Atlântida e muitos outros livros dela. Mas também leio mitologia, história, enfim. Hoje vou falar sobre Paris, que chegou a mim através de uma indicação da minha prima, a Ingrid. Lembram? A mãe de Paris, Gaia, é irmã de uma das cuidadoras do marido da Ingrid. Olha o trovão, vai chover. E elas já não podiam manter o tratamento do rapaz por falta de condições financeiras. Ele era e é um belo rapaz, hoje com 23 anos, que sofria desde os 12 anos de idade com visões, delírios, confusão mental, isolamento. Dizia que estava sendo perseguido por homens que ele mesmo descrevia como homens montados a cavalo, parecidos com os soldados de Gengis Khan, e que esses soldados tentavam abatê-lo com flechas, que eles disparavam, mesmo a galope. Ele tinha pavor desses soldados. Quando Paris chegou até mim, já com quase 16 anos, ele veio com um diagnóstico de esquizofrenia, o que fazia muito sentido, dados os seus sintomas. Fiz a anamnese, ou melhor, a primeira consulta. Falei primeiro com Paris e depois com sua mãe, que estava extremamente triste e sofrida com os problemas do filho. Analisei os laudos médicos que me foram trazidos, solicitei exames complementares e assim que eu recebi os resultados, tudo estava normal. Fisicamente, Paris estava saudável, apenas magro demais para sua altura, já que, segundo ele mesmo, não tinha apetite.
Esse rapaz me chamou a atenção porque eu não conseguia enxergar nele um esquizofrênico típico, apesar dos sintomas dizerem o contrário, né? Havia algo a mais. Prescrevi remédios. Nós usamos... usamos o termo drogas, mas é melhor não falar aqui, vai que, né? Então, prescrevi remédios diferentes do que ele já tomava para ver se ajudavam. E fui investigando como era sua família, sua religião, como havia sido sua infância, enfim. O meu procedimento normal com todos os meus pacientes. Em uma consulta, ele me disse que na igreja católica que sua mãe frequentava desde que ele era muito pequeno e que praticamente o obrigava a frequentar também, havia uma senhora, Minerva, que insistia em tocar em sua cabeça, alisando seus cabelos todas as vezes que o via, e que ele se sentia extremamente desconfortável com esse toque. Mas a mãe dele dizia que era bobagem dele e praticamente o obrigava a aceitar a carícia imposta. Dizia que Minerva era apenas muito carinhosa e que gostava muito dele. Nesse momento acendeu uma luz amarela no meu lado médica e uma luz vermelha no meu lado umbandista. E imediatamente eu disse a ele que rejeitasse os carinhos dessa mulher e que eu queria falar com a mãe dele na próxima consulta. Na data marcada, Gaia veio com seu filho e eu falei com ela em particular. Eu disse a ela que na situação de fragilidade emocional em que seu filho se encontrava, não seria recomendável que ela o obrigasse a aceitar toques e carícias de ninguém que o deixassem desconfortável, já que ele, Paris, estava enfrentando uma luta psicológica muito pesada. Ela entendeu o recado e os carinhos de Minerva foram imediatamente proibidos pela mãe do rapaz e cessaram. A partir daí, os sintomas do rapaz começaram a diminuir. Os remédios que eu receitei começaram a ter um efeito mais efetivo e Paris começou a ter uma melhor qualidade de vida. Quando ele fez 18 anos e já estava bem melhor do que quando começou o tratamento, eu falei sutilmente com ele sobre ajuda espiritual, fora de sua religião, o que foi aceito imediatamente, como se ele estivesse apenas esperando um convite. Esperei que ele atingisse a maioridade para sugerir o tratamento espiritual para que a decisão partisse dele. Então eu o levei até a fazenda do tio Arthur, com a anuência de sua mãe. Meu tio já estava acostumado com a visita de algum paciente meu, esporadicamente, então ele não se incomodava, desde que eu avisasse com antecedência. A gira em que levei Paris era de Preto Velho. Nesse dia eu dei passagem à minha preta velha querida, a vovó Virgínia, apenas para que ela me limpasse e descarregasse. Ela veio e se foi. E eu me dediquei apenas a acompanhar a consulta de Paris com vovó Benedita, a preta velha, guia de fada. Lembram-se dela, minha amiga de infância? Ah, a fada. Era a guia da fada. Só um adendo aqui. Era a Dona Deli e seus guias que me auxiliavam quando eu levava algum paciente meu. Mas a querida Dona Deli, nessa época, já havia desencarnado em paz, cercada de amigos, e teve a cerimônia de despedida mais linda e florida que eu já vi, em um lindo dia de sol. Bom, vovó Benedita era muito sábia e tinha uma luz e uma bondade que me encantavam. No instante em que viu Paris, começou a falar sobre o que via e percebeu uma má influência em torno do rapaz, que o afligia com frases maliciosas e com imagens de violência e perseguição. O rapaz estava sofrendo com obsessores que não foram mandados por maldade de ninguém, mas se uniram a ele pela paixão de uma mulher mais velha e totalmente obcecada por um menino, Minerva. Ela era, na verdade, apaixonada por Paris desde que ele era bem novinho. Ela nunca o havia tocado, além das carícias nos cabelos, mas guardava dentro de si essa obsessão. Ela mesma se achava suja e pecadora por nutrir esse tipo de sentimento por um menino. Então se punia com pensamentos que direcionava a si mesma e ao menino.
mesmo sem querer, fazendo com que ele também fosse atingido pelo mal, apesar de ser totalmente inocente. Paris ia à igreja, mas o incômodo causado pela mulher que o acariciava insistentemente na cabeça fazia com que ele não acreditasse na fé católica de sua mãe. Portanto, isso o tornou fraco e vulnerável aos ataques espirituais, e foi aí que os obsessores encontraram uma brecha e o atacaram mais violentamente. Depois dessa revelação, vovó Benedita o limpou das energias ruins e encaminhou os obsessores para a luz, lhe mandou fazer banhos, a princípio diários, depois semanais. Ela também o aconselhou a não rejeitar a fé, pois Deus é perfeito. Os seres humanos aqui não são, e que, por sua própria escolha, procurasse um lugar onde pudesse encontrar e exercitar a sua fé em paz. A vovó Benedita também lhe pediu que tivesse misericórdia para com Minerva. Ela lutava contra os seus próprios defeitos e obsessores, resquícios de encarnações anteriores, nas quais ela havia sido muito poderosa e tinha todos os seus desejos satisfeitos. E nessa encarnação, Paris foi uma de suas vítimas. Eu não vou explicar para não ir para proibidão, tá? Ela estava lutando para evoluir, estava fazendo o possível para eliminar os seus desvios de conduta e estava realmente se punindo pela paixão que nutria por Paris. Tá. Bom, ela estava lutando, ela era extremamente infeliz, mas lutava para evoluir contra esse problema dela. Ela orava e rogava por um livramento, mas era em vão. Paris foi se recuperando aos poucos com o tratamento médico convencional e com o tratamento espiritual. Sua mãe, Gaia, agora podia trabalhar e Paris também conseguiu uma colocação profissional modesta, já que não havia conseguido nem terminar o ensino fundamental por causa dos problemas psicológicos / espirituais que tinha, né? Mas, assim que conseguiu se equilibrar, retomou os estudos e aos 23 anos está terminando o ensino médio e pretende cursar faculdade de arquitetura. Ele escolheu permanecer na religião católica, acompanha sua mãe à missa e nunca mais permitiu que Minerva o tocasse. Mas, depois que ele se tornou adulto, ela simplesmente perdeu o interesse por ele. Ele ainda possui alguns traços esquizofrênicos, talvez pelos anos de sofrimento espiritual, talvez não, mas continua em tratamento e suas crises se tornaram muito espaçadas, a ponto de já estar há 2 anos sem apresentar nenhuma crise. A medicina ainda não tem respostas concretas sobre as causas da esquizofrenia, que pode ser ocasionada por um trauma ou até mesmo por desequilíbrio bioquímico no cérebro. Ana, esse foi o meu relato de hoje. O que eu contei até aqui, os que eu contei até aqui terminaram relativamente bem, mas eu tenho outros que não terminaram tão bem assim. E eu vou contando conforme você for lendo. Assim não sobrecarrego vocês com uma avalanche de relatos com termos médicos. E vou intercalar relatos que aconteceram comigo, relatos de pacientes e relatos de familiares. Como vocês devem se lembrar, o meu tio Arthur tem uma fazenda em Sin City e não é à toa que eu dei esse nome à cidade. Desculpe pelo longo relato, eu adoro escrever, já disse que admiro muito seu trabalho. Bom, o seu canal é maravilhoso e eu acho que todo psiquiatra, psicólogo, terapeuta deveria dar uma olhada nos relatos de vez em quando. Já identifiquei narcisistas e psicopatas, principalmente entre as maledites. Ah, sim! Alguns esquizofrênicos, alguns histriônicos. Me lembro do relato da menina que era obsediada e a mãe a tratava como esquizofrênica, caso parecido com o de Paris. Uma infinidade de material de estudo. Enfim, minha querida Ana, desejo sempre tudo de melhor a você e sua adorável família. Milhões de beijos e fui! Um beijo para você, muito obrigada. Com certeza é um material de estudo para psicólogo, psiquiatra e tudo mais, essas histórias, né? Esses relatos. Mas eu acho que
a gente tinha que abrir a mente para realmente andar junto e ver se realmente o problema é médico, só médico, se é médico e espiritual, se é só espiritual. Porque se a gente só bater na tecla de que é espiritual, e aí de repente não é e não dá certo, você precisa de um tratamento convencional, você precisa de um medicamento, precisa... E aí não vai dar certo. Se você bater na tecla que é só às vezes um tratamento médico e não é, tem algo espiritual no meio, também não vai rolar. Você vai lá, dá remédio, entupir de remédio, o negócio não tá indo. Às vezes tem um lado espiritual também para ser tratado. Então tem que andar em equilíbrio aí, né? Nunca deixar de lado o tratamento médico convencional. Sempre pense na possibilidade de que de repente pode ser algum desequilíbrio bioquímico no meu cérebro, de repente pode estar acontecendo alguma coisa. Vamos ver, vamos investigar. Mas também não custa e é sempre bom a gente dar atenção ao lado espiritual, né? E vocês, têm alguma história parecida? Manda um relato pra gente, vai comentar, que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!